chegando para vocês? Onde nós paramos? Me ajudem aí. Será que eu estou com a memória fraca? Qual é o próximo capítulo, versículo? Romanos 5, versículo quanto? Então coloque-se de pé, versículo 1. Romanos 5, 1. Povo inteligente, glória a Deus. Romanos 5, 1. Gente, que alegria essa festa, essa recepção de membros. Deus é bom demais. Um beijo, viu, vocês novos membros, no coração de cada um, né? Nós amamos vocês demais e a gente ama errado. Jesus ama perfeitamente, mas a gente ama também porque Ele ama. Louvado seja Deus. E nossa casa está feliz, nossa família IPG2 está feliz por esse momento especial. Romanos 5, 1. Assim diz a palavra de Deus. Esteja atento à leitura das Santas Escrituras. Você vai ler comigo do versículo 8 ao 11, no final. Eu vou começar lendo no 1, você começa lendo no 8. Assim diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vamos todos do 8 ao 11 juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos cantar e dizer Hosana. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado porque os nossos pecados foram pagos. Obrigado, Senhor, porque a gente não tem dívida alguma. Ó Deus, obrigado porque nós estamos livres para te adorar. Mas, Pai, mesmo recebendo tão grande salvação, a gente tropeça. E nós batemos no peito hoje e dizemos: ser propício a nós, pecadores. Tem misericórdia de nós. Pai, nós sabemos que não temos justiça própria. Pai, então, se há alguém aqui, Deus, que tenha qualquer tendência ao pedantismo, à soberba, tem misericórdia dessa vida. E mostra, Senhor, que nós, entregues à nossa própria sorte, cometeríamos as maiores atrocidades. Mas o Senhor nos amou, o Senhor nos justificou, e nós confiamos somente na justiça do Senhor. É por isso, então, Pai, que hoje entramos na sala do trono, ó Deus, tendo paz contigo, confiando na graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos em Ti, na salvação, na providência do dia a dia, ó Deus, e na esperança da vida eterna. Senhor, por favor, abre os céus e desce aqui. Eu não mereço, teu povo não merece, mas o Senhor glorificaria tanto o teu nome se mostrasse ao teu povo a tua presença graciosa, se enchesse esse lugar de ti, quebrantando o nosso coração. Pai, eu quero te pedir que essa verdade pregada
não habite somente no reino do intelecto, mas que ela atinja o âmago, o ponto nevrálgico, o coração, a sede da nossa personalidade. Porque ela atingindo lá no âmago, nós vamos viver em paz, nós vamos ter uma vida de oração sincera, nós vamos, Deus, viver alegres e louvando ao Senhor por tanta glória e tão grande salvação. Exalta Cristo e fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos irmãos e irmãs, vocês já viram no começo desse livro que nós somos réus, culpados de grande pecado. E já viram então que nós entramos no tribunal de Deus. E nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. E o nosso pecado era o nosso próprio acusador. E o inimigo à distância zombava de nós. E nós então vimos que estávamos perdidos, porque a depravação total, amados amigos e irmãos, atingiu todas as faculdades e as áreas do nosso ser. E quando nós pensávamos que o grande juiz bateria o martelo e diria: está condenado, e o desespero assolava e açoitava a nossa alma, o texto nos apresentou que o advogado fez redenção por nós. Foi para a feira de escravos, nós íamos ser açoitados, ele tinha que nos açoitar, mas ele tirou a sua roupa, se algemou no tronco e foi açoitado pela ira do Deus eterno no meu lugar e no seu. Ah, querido amigo e irmão, ele, aquele sacerdote que tinha que entrar e espargir o sangue, ele mesmo foi o sacrifício que deu a vida por mim e por você. E por isso, na hora do julgamento, ele se levanta no tribunal, dizendo que nos redimiu e que nós temos o dom da fé que o Pai nos dá nele. E agora você no tribunal é o réu e o juiz vai dar a sentença, e você ouve o Pai dizer: eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. Qual vai ser a sua reação agora? Depois de um julgamento tão tenso, no qual você sentiu o cheiro da ira de Deus, mas ela caiu sobre Jesus. E você que merecia réu ser condenado, agora foi justificado no grande julgamento do tribunal de Deus pela fé. Qual será a sua reação? Qual será a sua reação? A sua reação deve ser em paz e alegria, prostrar-se e se aproximar do advogado e beijar seus pés e dizer quanto o ama e se gloriar nesse grande juiz e adorá-lo e exaltá-lo com todo o seu ser, porque você merecia a morte, mas ele de graça te deu a vida. Ah, queridos amigos e irmãos, nós vimos nas semanas passadas que a justificação pela fé traz diante de nós duas metáforas, duas figuras. A primeira delas, a do tribunal, que eu mostrei para vocês. Ah, amados amigos e irmãos, nós merecíamos a ira. Cristo nos redimiu, nos deu a regeneração. Nós cremos nele. E quando cremos, Deus bateu o martelo e nos declarou justos. No tribunal de Deus, nós fomos justificados. A outra metáfora é bancária, você lembra? Você tem uma dívida impossível de ser paga. Mas quando você crê, Jesus deposita no saldo da sua conta e cobre a sua dívida de valor infinito. Mas mais do que isso, te dá um saldo de valor infinito na presença de Deus. Se fosse só isso, irmãos, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas da terra. Mas Paulo diz que não é só isso. Ele nos apresenta aqui os benefícios da justificação pela fé. E o primeiro deles é paz. Benefícios da justificação pela fé. E o primeiro deles é paz. Paz. Vamos ler o versículo 5:1. Justificados, pois, vamos ler todos, vamos lá? Justificados, pois,
mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos lá? Justificados, pois... Você foi declarado justo no tribunal. E agora você que estava em guerra contra Deus, você que era objeto da ira de Deus, o texto diz que você tem o quê? Paz. Sabe o que é paz, irmão? Paz, irmão, é plenitude. A palavra paz, shalom no hebraico, eirene no grego, significa integridade. Paz aqui significa inteireza. Paz significa, queridos irmãos e irmãs, segurança. Paz, amados irmãos, significa reconciliação. Olhem comigo o versículo de número 10 e o 11. Eu vou ler o 10, vocês o 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vocês, o 11. Você, quando inimigo, foi reconciliado. Agora você tem paz com Deus. Agora você não se sente mais culpado na presença de Deus. Agora você tem alegria na presença de Deus. E por que você recebeu essa paz? Justificados, pois, pela fé, temos paz para com, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Você tem paz com Deus, porque Jesus Cristo recebeu a ira de Deus que você tinha que receber na cruz. Eu quero lhe perguntar, irmão, já que você tem essa paz maravilhosa com Deus, você tem vivido em paz? Ou você é uma pessoa que vive com uma agonia constante no coração? Você é uma pessoa que parece que vive com espada fincada no coração o tempo todo? Você é uma pessoa que vive assustada, estressada? Se alguém se fala com você, fala, o que foi? O que foi? Você está com medo. Você sente que está devendo o tempo todo. Eu quero lhe dizer que se você sente isso, é o que eu expliquei de manhã que o Dr. Tim Keller disse, que há duas maneiras, amados irmãos, de perceber as bênçãos espirituais. Fique ligado aqui comigo no sermão. Uma delas, amados irmãos, é uma perspectiva intelectual da fé. É aquela perspectiva que você, amado amigo e irmão, crê, acha bonito o Evangelho, ele é lógico, e você fala, é legal, eu vou acreditar nisso. Mas ele não desce para o coração, que na Bíblia não é esse órgão que fica assim, tic-tum, 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 mas é o âmago da sua personalidade. Os judeus acreditavam que o coração estava nas entranhas, porque é o centro da sua personalidade, lá onde os pensamentos são forjados, lá onde os sentimentos são dirigidos, lá onde nasce aquilo que vai te levar a executar e exercer a sua vontade, lá no centro da sua personalidade. Há muitas pessoas, irmãos, que creem na verdade de maneira intelectual. E é por isso que quando as crises as assolam, amados amigos e irmãos, elas entram em desespero. Porque o Evangelho só ficou na cabeça, não desceu para o coração. E, queridos amigos e irmãos, nós precisamos ter o Evangelho lá dentro. Quem tem o Evangelho lá dentro, tem paz com Deus. Pode passar por lutas, provações, tempestades, angústias, mas tem paz, porque sabe que Cristo pagou o seu pecado, porque creu na grande redenção, e esse sacrifício é eficiente, e agora você é uma pessoa satisfeita, alegre, feliz. Você não é mais um pobrezinho, você não é um coitadinho, você não é um miserável, você não é alguém de quem Deus se esqueceu, você é uma pessoa amada, eleita, redimida, comprada nas mãos de Jesus. Ninguém tira você. Louvado seja o Senhor. Então você não precisa viver angustiado.
De manhã, quem não estava, eu contei a ilustração do Dr. Tim Keller, que ele foi aconselhar uma mocinha lá na igreja que ele pastoreou no interior, na década de 80, e a mocinha chegou para ele: pastor, eu sei que eu sou eleita antes da fundação do mundo. Eu sei que Jesus me redimiu na plenitude dos tempos. Eu sei que eu criei, eu fui salva. Eu sei que terei a vida eterna. Mas do que adianta isso? Nenhum rapaz da escola olha para mim. Uau! Coitada da moça, né? Ele falou o seguinte, que a luta dela é uma luta existencial, lícita. Mas a grande questão é a seguinte: o evangelho está aqui. O evangelho não desceu para cá. Porque se o evangelho estivesse aqui, é lícito o desejo de ter alguém. Mas isso não se torna uma idolatria. Isso não se torna uma coisa sem a qual você não pode viver. Isso não se torna algo que leva você ao desespero e ao desejo de morrer se você não recebe, porque o vazio da sua alma já foi preenchido. Cristo já habita no seu coração. Você é perdoado, você é amigo de Deus. Você já ouviu dizer, Jesus já disse para você: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você veio, e Ele tirou o fardo do pecado das suas costas, e agora você tem o jugo dele, que é suave, e caminha com Ele, e vive em paz com Deus. Irmãos, quem tem paz com Deus não vai ficar ansioso. Paulo pinta o quadro dizendo para nós em Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E sabe o que acontece nessa hora? A paz de Deus, que sobrepassa todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, irmão, é ultra inteligível. É por isso que nós vemos pessoas cuja casa foi incendiada, cujos parentes foram assassinados, pessoas com enfermidade mortal, mas que são capazes de sorrir e agradecer. Paz que sobrepassa todo entendimento. Amados irmãos, paz protetora, guardiã, essa paz é um soldado na porta do coração e na mente. Porque essa paz está em Cristo Jesus. Eu quero lhe dizer para você, irmão, que essa palavra hoje é palavra de paz, é palavra de reconciliação, é palavra de graça. Você não deve nada mais. Se você creu em Jesus, você foi perdoado, você está limpo, acabou a guerra, você não é mais inimigo de Deus. Para que viver estressado desse jeito? Para que viver como um maluco? Para que viver como se fosse inimigo do mundo inteiro? Para que viver entendendo, achando que você tem que xingar todo mundo que passa na sua frente? Acabou. Irmãos, isso dá uma sensação de tranquilidade, de alegria e de plenitude, de satisfação, que é maravilhoso. Você sabe que, independentemente do que acontecer, você está em paz com Deus. Ninguém tira você das mãos do Senhor. Você está em paz com Deus. A sua vida está nas mãos de Cristo Jesus. Você está em paz com Deus. Não precisa ficar desesperado. Não precisa viver angustiado. Não precisa, irmãos. Irmãos, eu nunca me esqueço da face daquele Senhor que eu disse para vocês, que eu entrei na casa dele e a mulher dele não queria que eu pregasse para ele, porque ele era comunista, marxista, leninista, esquerdista, vermelhista, materialista. E ele estava com câncer. E ele foi para casa para morrer. E eu perguntei para ele, se ele morresse hoje, ainda que ele nunca tivesse crido em Deus, ele ia se encontrar com Deus. E o que aconteceria com ele? Ele disse: pastor, eu estou perdido. E eu preguei o evangelho para ele, em simples palavras. Eu disse: há uma opção. O senhor pode não estar perdido. Porque ainda que o senhor tenha insultado esse Deus tão maravilhoso toda a sua vida, esse Deus te amou. Deu Jesus na cruz por você. E se você crer nele, a Bíblia diz que todos os seus pecados serão perdoados. Você será salvo. Você terá paz com ele. Você terá a vida eterna. E que no dia em que o Senhor partir, o Senhor vai entrar no céu dele. Eu falei com ele: vai ver o Senhor Jesus.
o senhor crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz para pagar os seus pecados? E ele disse: pastor, eu creio. Irmãos, o semblante daquele homem foi assim, parece que alguém entrou e tirou aquela face velha. E ele, cheio de dor, cheio de morfina, sorriu. Eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu saí dali, a mulher dele chorava. E eu saí dali, vim ter aula no Brasil. E ele nem me esperou voltar, foi se encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Paz. Quem tem Jesus pode ter paz com Deus. Não tem peso no ombro. Não tem que fazer nada para ser salvo. Não tem que provar nada para ninguém. Não tem que carregar nenhum caminhão nas costas. Não tem que ter nenhum desempenho humano. Jesus já fez tudo. Você tem paz com Deus? Independentemente da sua situação, você está cheio de paz. Hoje o Senhor está me mandando dizer: meu filho, eu quero te dar paz. Por que você não confia em mim? Por que você não descansa em mim? Eu mandei meu filho para morrer por você. Por que você não se satisfaz comigo? Por que você não entende que eu te amo e o meu amor para você te basta e eu não vou desistir de você? Eu vou estar com você até o final. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, varão. Amém? Amém? Que a paz do Senhor seja sobre vocês em nome de Jesus. Amém. Benefício prático da justificação. Fomos justificados no tribunal. O que faremos agora? Temos paz. O primeiro benefício da justificação pela fé é paz. O segundo é acesso. O segundo benefício da justificação pela fé é acesso. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo de número 2, a primeira parte. Leia para mim o 1 e eu leio o 2, a segunda parte. Leia o 1 de novo, por favor, vai. Justificados. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Por meio da justificação, por meio de Jesus, o texto diz que eu e você agora obtivemos acesso. Acesso, irmãos, é liberdade de um relacionamento pessoal com Deus, de alegria, de paz, de amizade, sem saber, ou seja, com a certeza, sabendo de que você não deve nada, sem ter medo, tendo a consciência de que foi amado. Você entra na presença de Deus, na certeza de que é eleito, é aceito, que Deus te ama. E você se aconchega, porque o Senhor te ama. O texto diz: porque nós obtivemos acesso pela fé. E aí ele diz: a quê? A essa graça. Graça é favor imerecido. Graça é presente. Graça é atributo de Deus, é o próprio Deus que se dá a si mesmo a nós e por amor de nós. Graça, irmãos, é o veículo da glória de Deus. Graça, irmão, é atributo de Deus por meio do qual Ele nos salva e nos dá fé e nos abençoa e se dá a nós e se mostra a nós. Irmãos, nós temos acesso. Você já parou para pensar o que é isso? Irmãos, eu estava olhando aqui, nós estávamos aqui nesse culto aqui agora, de repente a gente, num momento de alegria, você vê aqui, minha filha vem, papai, ou o Arthur aqui com o Heitor, filho vem, senta e sobe e não pede licença, porque é pai, tem familiaridade. E é isso que o texto está dizendo, ainda que Deus seja soberano, agora eu tenho acesso pela fé a essa graça, a graça da salvação e a graça da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, amados amigos e irmãos, o texto de Hebreus 4, eu amo muito esse texto, 14 a 16, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, o texto diz o seguinte, que o nosso sacerdote não é como aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento que amarrava uma corda, que tinha um sininho na veste, que chegava no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos tremendo, porque se ele tivesse um pecado, Deus o fulminaria, ele morreria ali. O nosso sumo sacerdote não. Ele foi o sacrifício e agora ele entra no céu. Aqui diz o texto para nós em Hebreus, ó, tendo, pois, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, ele penetra nos céus altivamente. E vem amarrados os seus inimigos, a morte, o pecado e o inferno. Ele é vencedor. O meu sumo sacerdote não é perdedor. E por isso o texto diz, fique firme. E aí ele diz que esse sumo sacerdote, além de ser querido vencedor, ele é compassivo, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em tudo que eu e você somos tentados, mas com uma diferença, sem pecado. Você tem acesso, fique em paz. Jesus, todas as tentações que você sofreu, Jesus sofreu, mas sem pecado. Eu contei quarta-feira aqui. Você acha que naquele dia, irmão, em que aqueles camaradas chegaram lá para prender Jesus, e ele falou assim, o que vocês estão buscando? Jesus, ele falou, eu sou, e os caras caíram no chão assim na hora, porque ele falou que era Deus, né? E aí Pedro arrancou da faca e cortou a orelha do sujeito. Jesus foi tentado também, mas ele não pecou. Ele falou assim, para Pedro, se eu quisesse, vinha 12 legiões aqui e resolvia a parada. Certo? Naquele dia no deserto, Jesus estava com fome. Satanás, se és filho de Deus, deixa que as pedras se transformem em pães. Mas ele falou, sai para lá, estou dependendo do Pai. Né? Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus foi tentado. Naquele dia no jardim, irmão, sentindo o cheiro do fogo e do enxofre da ira do Deus eterno, ele disse, Pai, tem outro jeito não. Tira de mim o cálice da tua ira. Mas ele não pecou, disse, se faça a tua vontade, e não a minha. Ele não pecou e venceu o pecado para poder se compadecer de você, que é humano e peca. E a morte dele te deu acesso. É por isso que o texto de Hebreus diz, então, vamos achegar-nos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça e socorro para a ocasião oportuna. Veja bem, irmão, você foi justificado pela fé. Agora você pode entrar na sala do trono e sabe o que você recebe? Socorro, graça, misericórdia. Entra. O que você está fazendo lá de fora? Como é que você é de casa e se porta como se fosse um estranho? Será que lá em casa meus filhos têm que pedir licença para sentar na mesa para comer? Será que lá em casa os meus meninos têm que bater na campainha para eu abrir a porta? Eles são de casa, eles são da família, eles abrem a porta e entram. Quando eu estou no sofá, às vezes descansando, eles chegam e deitam no peito. Até o maior que já está com bigode. Oh, desculpa, filho, foi mal. Até ele pode deitar no peito. Porque é de casa. É do peito, é da família. Você é de casa. Você é de Deus. Jesus morreu por você, você tem livre acesso. Irmãos, ontem pregando lá na igreja do reverendo Roberto Brasileiro, anteontem, a primeira coisa que eu disse que eu agradeci a Deus pela vida do Ibel, também pela vida dos missionários americanos. Mas lá na fazenda do meu bisavô, os missionários pregavam desde a década de 40. Minha avó era adolescente, criança, ninguém se convertia. Mas um missionário do Ibel, que é pastor hoje, o reverendo Camargo disse, era evangelista naquela época, o evangelista Ataídes. Meu avô, sentado na casa do lado da sede, o sogro dele era o dono da grande fazenda. Depois de um dia de trabalho, sentou-se na porta e o evangelista falou, Pedro, eu posso bater um papo com você. E o evangelista falou de Jesus. E seu Pedro, um homem do campo, que não tinha terminado nem o grupo escolar, teve o coração aberto pelo Espírito Santo e creu. E eu agradeci a Deus por estar pregando no aniversário daquela instituição, porque Cristo usou um missionário para salvar um homem da roça. E eu recebi o evangelho dentro de casa por causa disso. E ele creu. A mulher dele creu, e eles ensinaram o evangelho para nós, e alguns de nós da família cremos, e hoje nós temos acesso. É por isso que eles acreditavam nisso. E toda noite, durante a semana, quando eu estava com eles lá, eles sentavam do jeitinho simples, eles não eram grandes pregadores, não, mas eles
abriam um ináriozinho e começavam. As grutas, as rochas imensas dos mares e o grande esplendor proclamam bem alto constantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, como cantamos hoje, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E aí ela orava, e agora nós vamos ler o cenáculo, né? Ou cada dia. E aí líamos na Bíblia, líamos a devocional, e agora cada um vai fazer uma oração. E eu aprendi, dentro de casa, que eu tenho acesso à presença do meu Pai Celestial. Que eu posso entrar na hora que eu quiser. Eu sou de casa. Jesus abriu a porta. Nada me impede de ter comunhão com meu Pai Celestial. Por que a gente tem acesso e não entra? Por que a gente tem acesso e não desfruta? Nosso Pai está esperando a gente para bater papo. Ele quer derramar a gente sobre a nossa vida, bênção sem medida. E nós, loucamente, tendo a porta aberta do santuário, estamos perdendo tempo. Por quê, meus irmãos? Por quê? Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos um povo que ora, amém? Não tenha medo de entrar na presença do Pai. Jesus já pagou a sua dívida. A porta está aberta. É só chegar. É só orar. É só descansar. Você é filho do Pai. Seja bem-vindo à casa do Pai. Seja bem-vindo ao lugar de oração. Que você saiba disso. E saia daqui todos os dias e agradeça, Pai, obrigado, porque eu posso entrar na sala do trono e te adorar, grande Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. Busque a Deus em oração. Tenha a vida devocional. Jesus morreu para que você tivesse acesso. Para que você tivesse acesso à graça, à salvação, à presença de Deus Pai. Que Deus faça de você uma mulher de oração. Amém, minha irmã? Que Deus faça de você um homem de oração, que se deleita no acesso na casa do Pai. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas, irmãos, em último lugar, nós aprendemos nesse texto maravilhoso nessa noite, que um outro benefício da justificação pela fé, além de paz e além de acesso, é a glória. Um outro benefício da justificação pela fé é a glória. Olhe para o texto comigo. Olha o que diz o versículo 3. Né? Versículo 2, na segunda metade, diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Depois o 3 diz assim: e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então é o seguinte: o terceiro benefício que eu e você temos da justificação pela fé é glória. E qual é a glória que eu tenho? Do que eu me glorio, no que eu adoro, no que eu me glorio e exalto a Deus? Na esperança da glória de Deus. Certo? Você pode se gloriar, pode adorar, pode exaltar, pode engrandecer a Deus, porque você tem a esperança de ver a glória de Deus. Não somente isso. Você verá a glória de Deus, do Cristo glorificado, mas você vai compartilhar da glória desse Deus maravilhoso no seu próprio corpo, que será um corpo de glória. Louvado seja Deus. Glória é outro benefício que você terá. Glória de estar no céu e ver o Jesus, o Rei glorificado. Glória de ver o resplendor e o peso da majestade de Deus. Glória visível em você, onde o pecado será banido da sua vida e onde você terá a glória do Senhor em você. Você tem uma esperança de glória, de vida eterna. Louvado seja Deus. Mas essa glória, irmão, não é só a esperança da glória futura, mas é a esperança, é a glória na providência, ou seja, em todos os aspectos da vida. E como Paulo vai trabalhar essa glória na providência? Ele diz assim: não somente isso, fique no texto, olhe comigo, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabe o que é essa palavra tribulação no grego? É isso aqui, ó. É uma pedra batendo no outro, é alguém sendo espremido e apertado. Então você está sendo apertado na vida e você se gloria. Por quê, pastor? Está difícil, estou sofrendo. Mas você pode gloriar. Sabe por quê? Porque quando você está sendo apertado,
Paulo diz assim, olha aí, presta atenção, olha para o texto. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra perseverança aqui, irmão, é literalmente ter uma grande paciência. Perseverar não é só avançar, mas é alguém que espera em Deus no dia da tribulação. É uma espera confiante, é uma espera que avança, mas é uma espera que confia e espera em Deus ainda no dia da dor. Então, meu irmão, a tribulação é uma bênção, porque ela faz de você alguém mais paciente, alguém parecido com Deus, e alguém perseverante que não duvida da fé. Veja bem, glória na tribulação, na providência na tribulação, que te faz perseverante e paciente. E aí, quando você for perseverando, vai passando 1 mês, 2 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, aí você aprendeu a ser paciente, aí sabe o que você vai entender? Você fala assim, meu Deus, eu era tão desesperado, tão doido, agora eu estou tão feliz, estou tão em paz. E aí você vai ver que Deus atuou na sua vida. E você vai entender que você tem experiência com Deus. Olha o que diz o texto. A tribulação produz perseverança. E o 4, o que diz? E a perseverança o quê? Experiência. Você vai ver que coisas que você disse que não aguentaria, você aguentou. Talvez você tenha dito no passado, eu não sei o que vai acontecer se um dia houver uma grande enfermidade na minha família. E aí Deus foi e mandou a enfermidade. E você passou e continuou crente. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Ouviu um amém reformado? Amém. Glória a Deus. Né? E aí, então, crente calvinista também fala aleluia. A gente também tem o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, a gente, de repente, então, vê que tem experiência com Deus. Você andou no vale da prova e Deus se manifestou. Deus se mostrou a você, você conheceu Deus na prática, você teve o que Jonathan Edwards chamava de genuína experiência espiritual. E agora você ficou maduro. E aí, quando você tem experiência com Deus, você confia mais. E aí, quando você confia mais, porque você teve experiência e viu Deus agindo na experiência, irmão, presta atenção aqui. Palavra. Tem gente que acha que ser presbiteriana não tem experiência com Deus. Quem fala isso não entendeu nada, certo? Ser presbiteriano é você acreditar que as palavras de Deus estão acima da sua experiência. E que quem tem o poder de julgar a sua experiência é a palavra de Deus. Mas me diga um lugar na Bíblia que diga que ter experiência com Deus é algo ruim. Pelo amor de Deus, ter experiência com Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pelas experiências que Ele tem me dado com Ele. Meu Pai do céu. Sentir o Espírito Santo encher seu coração, parece que ele vai explodir assim. Uma alegria inexplicável invadir a sua alma. Você caminhar na vida e parecer assim que Deus está ali parado do seu lado, às vezes pregando no púlpito, parece que Jesus está aqui te abraçando. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, irmão. Não tem nada melhor que isso, não. Sentir Deus do seu lado, o Espírito de Deus soprando vida em você. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Eu só não posso botar a minha experiência como regra de fé e prática. Ela está debaixo da palavra. Mas o texto fala, e quando eu tenho tribulação, eu persevero e tenho experiência. E aí, quando eu tenho experiência, eu confio, porque eu estou vendo Deus comigo em todo momento. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser uma conspiração ambulante da esperança. Está dando tudo errado, mas eu sei que deu tudo errado antes de Deus intervir e fez algo glorioso. E Ele me ama, Ele não vai me deixar. Então, eu já tive experiência com Ele. Para que eu vou arrancar os cabelos que eu já não tenho? Já arranquei mesmo. Ah, amados irmãos, o texto diz aqui que a experiência, olha para o texto comigo, fique ligado no texto, olha aqui, versículo 4, a perseverança gera experiência, a experiência gera esperança. E agora você é a pessoa mais esperançosa que existe. Está dando tudo errado, meu Deus, os políticos estão sendo tudo presos, meu Deus, acabou o Brasil. Não, acabou o Brasil não, é Deus que está passando a vara do juízo e algo grandioso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O crente não se deprime na crise. Ele conhece o seu Deus. Ele é alguém que está cheio de esperança, porque sabe que Deus está atuando na história e haverá novos céus e nova terra, haverá novo reino, e Deus está conduzindo todas as coisas para a glória e honra do seu nome. Tudo que está acontecendo nesse país é resposta da oração da igreja. Dou glória a Deus. Tem gente que achava que era melhor do que Deus nesse país, gente. E Deus trouxe tudo à luz. Glória a Deus por tudo que está acontecendo. Que Deus continue a realizar a obra dele. E que a gente se encha de esperança. Amém, meus irmãos? Amém.
Mas o texto diz, então, irmão, que quando eu tenho esperança, eu não vou ficar desesperado. Sabe por quê? Porque a minha esperança não confunde. A ideia da expressão do grego é o seguinte, a expressão é não me deixa envergonhado. Não me deixa com a cara vermelha. Alguém já falou alguma coisa para você assim, e você que é branquinho ficou com a cara vermelha? Até eu que sou preto, teve coisas que falam para mim que eu fico vermelho, assim, envergonhado, não é verdade? Então é o seguinte, meu irmão, presta atenção. A sua esperança não te deixa envergonhado. Sabia? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Deus te amou. E se você ama Jesus, foi porque Deus soberanamente derramou esse amor no seu coração. E mais do que isso, pelo Espírito Santo que você recebeu, Romerão. É bênção na bênção, hein? Glória a Deus que te foi outorgado. Deus falou assim, eu amo você, vou botar meu amor aí. A ideia é um jarro derramando assim, da expressão do grego. E ainda falou assim, pelo Espírito Santo que eu já dei para você. Eu gosto tanto de você que eu te dei meu amor, te dei meu Espírito, te dei tudo que eu tinha de melhor. Aleluia! Então, meu irmão, diante de uma bênção tão maravilhosa e da providência de Deus, de saber que o amor de Deus está batendo aqui no meu peito, de que o Espírito Santo está comigo e nunca me deixará, jamais me abandonará, eu vou dizer o seguinte, porque eu, quando era fraco, sem força nenhuma, Jesus veio e morreu por mim. E aí eu vou dizer que nem Paulo, dificilmente alguém morreria pelo justo. Talvez alguém até se aventuraria a morrer, mas pelo ímpio ninguém morreria. Mas olha a providência na tribulação que produz perseverança, experiência, esperança e o amor de Deus no meu coração, pelo Espírito que me foi dado. E aí ele diz o seguinte, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Acabou. Eu era pecador, não valia nada. Ainda sou, agora justificado, mas estava perdido, ia para o inferno. E Deus deu Jesus por mim. O justo morreu pelos injustos. Deus já provou o amor dele por mim. Para que eu vou andar desesperado? Para que eu vou andar angustiado? Tudo bem, tem a conta para pagar amanhã, mas Deus saiu do trono por acaso? Tudo bem, tem que fazer um exame. O colesterol está alto, aleluia, eu não vou ficar desesperado. Tudo bem, se você for lá em casa agora, tem uma caixinha de 10 remédios de asma para mim. Eu fiquei triste na primeira semana, não vou mentir para você, não. Eu falei, mas agora eu não estou nem aí. Literalmente, eu não estou nem aí. Jesus me ama. E tudo que Ele quiser vai acontecer na minha vida. Estou feliz com Ele. Se eu estava perdido, Ele me salvou, por que não vai cuidar de mim agora? E aí Paulo continua dizendo aí para nós, olha, versículo 9. Já falei até o 8, sem você ver. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da sua ira. Se quando a gente era pecador, pela sua morte Ele nos salvou, agora que a gente já é salvo, Ele vai nos livrar da ira pela sua vida, ao versículo 10. Porque se nós, quando ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Você é salvo pela morte de Cristo, mas também pela vida dele. Sabia? E hoje você vive essa salvação. Você não vai ser mais alcançado pela ira de Deus. Para de querer sentir cheiro de fogo e enxofre. Para de dar ouvido para Satanás. Para de dar ouvido dele querendo soprar. Você não é de Jesus. Deus, seu Pai. Se você crê em Jesus, você fala, Rex, fora daqui. Fora. O sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Amém, meu irmão? Nós somos perdoados. Louvado seja Deus. E aí Paulo diz no versículo 11, não apenas isso, mas também aí outra glória. Então nós temos a glória da esperança da vida eterna, toda essa glória na providência no dia a dia da nossa vida, e essa glória da salvação. Ele diz aqui, gloriamo-nos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmão, isso é uma bênção maravilhosa. Maravilhosa. Ninguém gosta de brigar. Você que é casado não gosta de brigar com a esposa. E quando a gente briga com a esposa, a gente fica mal, né? Eu amo Cleuzinha demais. Agora que a gente já está mais velho, eu conto as coisas. Mas tinha dia lá no Chile, no primeiro ano de casado, que a gente quebrava o pau, né, Cleu? Quebrava o pau. Acha ruim, não, amor? Jesus já lavou mesmo. Quebrava o pau, era feio. Pá, pá, falava, pá, 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 pá. Cada um mais bocudo que o outro. Aí eu tinha que pregar na quarta. Ela falava, eu não vou para o culto. Eu falei, vai. Ela, não vou, eu vai. Eu não vou, vai, eu não vai. Eu não vou. Eu falei, você vai, você ama Jesus, você não ama. Aí eu apelava, ela ia. Mas ela ia.
Aí eu falava, ela chegava lá, ficava com aquela cara fechada. E eu, querida, me perdoa, não vou perdoar. Né? E aí o seguinte, eu caía de joelhos, né? E aí eu pedia perdão para ela, ou às vezes eu mesmo estava duro, e aí quando começava o louvor, aí eu começava a chorar. Aí Deus tinha misericórdia. Me perdoa, ela, tá bom, vai pregar. Né? E aí, quando a gente terminava o culto, estavam os dois chorando, né? E aí a gente saía dali. Ô, querida, que besta que eu fui. Falei tanta bobeira para você. Eu te amo, me perdoa. Né? Ela também, meu amor, me perdoa. Vamos sair, vamos comer uma pizza. E era maravilhoso depois. Aleluia. O resultado era maravilhoso. Se você está para casar, casa. É benção. Né? Entendeu? Era bom demais. Tem nego aqui já querendo botar aliança agora, depois dessa. Né? Que bom é a reconciliação. Né? A briga é feia, mas quando a reconciliação vem, é muito melhor. Né? Por isso que, glória a Deus, quando Ele manda a briga, porque a gente experimenta a bênção da reconciliação, amém? Mas não queira brigar, não, cabra safado. Eu não estou falando para você justificar as brigas, não. Melhor não brigar. Tá certo? Mas a gente estava brigado com Deus, gente. E aí a gente se gloria porque Deus deu Jesus. E a gente se reconciliou com o Pai. E agora a gente está em paz com Deus. Nós somos amigos. Nós andamos juntos. Nós nos amamos. E Ele ama mais, a gente ama errado. Mas a gente nunca mais vai deixá-lo. A gente ama falar com Jesus. Nós amamos ler a palavra de Jesus. Nós falamos para os nossos amigos porque Ele é o maior amor da nossa vida. Nós nos reconciliamos com Deus, gente. Nós somos as pessoas mais felizes da terra. Louvado seja Deus. Isso é glória. Glória. Glória de esperança lá. Glória nas lutas aqui. Glória na salvação. Glória na glorificação final. Glória na providência do deserto desse mundo. Glória na salvação. Glória. E se você tem tanta glória, então glorifique ao seu Pai que está nos céus. Adore-o em espírito e em verdade. Oh, exalte o seu nome com todo o seu ser. Se alegre nele, pela grande salvação que você recebeu. Oh, meu irmão, cante glória, te darei a glória todos os meus dias, com todo o meu viver. Diga, Jesus amado, eu te amo, eu não tenho para onde ir, tu tens a vida eterna, tu és o Filho de Deus, muito obrigado, não quero te deixar, jamais te abandonar, eu te amo, Jesus, recebe a minha vida, me usa para a glória e honra do nome de Jesus. Glórias a Deus pela grande salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Dê glória ao Senhor, louvado seja Deus. Então, a implicação do texto, meu irmão, é o seguinte: viva em paz, você foi perdoado. Entre na sala do trono e seja amigo do Pai. E quando entrar, glorifique e adore. Porque você foi justificado pela graça, mediante a fé. Implicações práticas. Jogue todo o peso do ombro fora. E vive em paz. Saia daqui hoje. E deixe de ser besta. E comece a ter uma vida de oração séria. Pare de ficar, como disse o Helder aqui, gastando tempo com um programa inútil de televisão. Vai orar. Deus está preparado para derramar bênçãos maravilhosas para você. A porta já está aberta. Você não precisa nem abrir. Só entrar. Vai orar, vai ler a Bíblia. Vai ter comunhão com Deus. E viva alegre, viva como adorador, glorifique a Deus com todo o seu coração. Vamos orar. Romero, olhe por nós, varão. Fique de pé. Em nome de Jesus, o microfone está chegando aí. Vai lá, Yuri, o Romero está ali. Toda a igreja se coloca de pé. Depois que o Romero orar, eu também vou orar em Petra a bênção. Pai, nós tributamos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque o Senhor é a nossa justiça.